O ministro já está com a Marcela? Não posso deixar o ministro Gilmar Mendes esperando. Vamos então ao vivo com a Marcela Vasconcelos aqui no telão do SBT Comunidade. Marcela, siga por aí com a entrevista exclusiva com o ministro Gilmar Mendes. Bom dia mais uma vez. Bom dia novamente, Trindade. Então vamos a um faleiro importante, de forma exclusiva. O ministro conversa aqui com a SBT Comunidade e a gente começa agradecendo a presença e já perguntando, também sobre questões importantes que envolvem aí os poderes. Ministro, bom dia, muito obrigada por nos receber aqui e conversar conosco ao vivo, encontrando um espaço. Olha, nós estamos aqui para participar de um evento da OAB sobre agronegócios. É sempre um prazer voltar a Cuiabá, minha terra, voltar a Mato Grosso. Fico muito feliz. Nós que agradecemos, ministro. Vamos começar falando sobre esse aparente desequilíbrio entre os poderes. Inclusive, teve uma fala recente do presidente da Câmara dizendo uma possibilidade de uma CPI para investigar possíveis abusos também do Supremo Tribunal. Essa desarmonia ou aparente desequilíbrio, como é que o senhor vê, ministro? Eu acho que nós temos que separar as crises que são verdadeiras daquelas que são meramente espuma ou ruídos. Então, eu acho que, a rigor, os poderes têm se debruçado sobre os seus desafios, Câmara, Senado, o Executivo, o Judiciário, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Agora nós temos essa crise, agora sim, verdadeira, grave, no Rio Grande do Sul. Nós temos a questão mesmo da responsabilidade fiscal, do equilíbrio fiscal. Nós temos a questão da reforma tributária que precisamos avançar. Então, eu acho que é isso que nós devemos priorizar. Não conto com CPI em relação ao Supremo, não há justificativa para a CPI no Supremo, não há justificativa para impeachment de ministros do Supremo. Em suma, nós devemos separar o que é ruído do que é sinal. Aqui há muito ruído. E também analisando ainda os ruídos, como é que o senhor vê o posicionamento do presidente Lula nessa condução tão importante, levando em consideração também a bancada, que não está ali aparentemente muito fortalecida? Nesse sentido também, como é que o senhor observa o posicionamento do presidente? O que nós temos hoje é um governo de coalizão, com uma imensa dificuldade, porque, obviamente, ele não logrou uma maioria efetiva e tem que construir a cada passo, a cada votação importante, essa maioria, a despeito de ter feito a divisão dos ministérios, com PP, União Brasil, mas ele não tem uma maioria sólida no Congresso Nacional. No próprio Senado Federal nós temos uma maioria formada pelo PL e partidos adjacentes a essa ideologia. Então, o governo tem dificuldades. Mas o Lula tem toda a experiência que nós também conhecemos, é o terceiro mandato, e maneja bem nesse sistema brasileiro que exige, de fato, alguma arte, porque é muito difícil. A base governamental firme na Câmara dos Deputados, mais ou menos 100 parlamentares, 110, 113, e não vai além disso, num domínio de 513, portanto, e é preciso, então, fazerem-se combinações, cooptações, pactos, compromissos, o que faz parte também da vida democrática. Mas o país está andando, está vendo crescimento, a economia está respondendo. Nós temos as crises naturais que precisam ser superadas e os desafios históricos que estão aí, desigualdade, problemas raciais e problemas de meio ambiente que estão se colocando. Tudo isso precisa ser visto e visto com uma certa urgência. O senhor citou também o Rio Grande do Sul, e aí, ministro, eu quero tocar em dois pontos importantes: desinformação, fake news também. O senhor tem combatido fortemente, deu declarações recentes, inclusive desse monitoramento, desse combate à desinformação. É um ponto importante que eu quero começar falando por ele. Então, já também colocando aqui a situação do Rio Grande do Sul, que, por incrível que pareça, também muita fake news nesse sentido. Sem dúvida nenhuma. Nós temos, na verdade,
nessa tragédia uma revelação muito positiva do caráter do brasileiro, a revelação da solidariedade. Nós estamos vendo um movimento nacional no Rio Grande do Sul e fora dele, no sentido de ajudar as pessoas, a capacidade de doação que as pessoas estão demonstrando. Mas, infelizmente, também surgiram as fake news nessa tragédia, mentiras, informações falsas, e isso é extremamente negativo. E nós precisamos lidar com isso, nós precisamos encontrar uma resolução em torno desse assunto. E estamos discutindo no Supremo Tribunal Federal o artigo 19 do Marco Civil da internet. Precisamos encontrar uma solução. Torcemos para que o Congresso aprove alguma medida nesse sentido de regulação das redes, porque normalmente as fake news hoje têm essa velocidade. Fake news sempre existiu. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Na política, então, sempre foi um instrumento. Mas hoje elas encontraram uma vertente muito rápida de se propagar com as redes sociais. E agora nós temos, inclusive, a inteligência artificial, que daqui a pouco nós podemos estar aqui conversando este assunto e vamos aparecer numa imagem aí falando de outras coisas. Então, tudo isso hoje é extremamente perigoso. E é lamentável. E acho que é mais uma sugestão, mais um argumento, mais uma janela de oportunidade que se abre para o sistema como um todo regular as redes sociais, ter elementos de controle para as redes sociais. E essa regulamentação teve, inclusive, uma polêmica recente também envolvendo Elon Musk. Todos vão ter que respeitar a legislação, isso é um posicionamento muito claro. O senhor disse em uma entrevista, porque se não regularizar, vira uma terra de ninguém. Então, é muito importante. Eu gostaria que o senhor também falasse a respeito. É isso. Na verdade, é a lei da selva. A imprensa sabe que tem seus limites, que precisa aprovar. Nós mesmos, no Supremo Tribunal Federal, estamos discutindo a questão das entrevistas, a responsabilidade eventual dos jornais por informações falsas dadas pelo entrevistado, um caso monumental, memorável, lá do Recife, envolvendo o Jornal de Pernambuco. É preciso que isso seja também estabelecido para, de alguma forma, da forma mais adaptável possível, para também as redes sociais. É razoável que assim se porte, que se tenha a responsabilidade, que ao serem notificados de que há algo de errado naquela informação, que isso seja retirado. Nós temos tido casos de verdadeiras tragédias familiares a partir de fake news, de informações que são divulgadas nas redes sociais da internet. Ainda falando do Rio Grande do Sul, o senhor também apontou pontos importantes, que a polarização e negacionismo também levaram a essa tragédia, ministro? Eu não sei, de fato é algo muito singular como nós vimos. É claro que as tragédias estão aumentando e estamos vendo isso mundo afora, não é? No Rio Grande do Sul, há o registro de uma cheia assemelhada em 1941. E aí alguns dizem, então isso não é um sinal apenas do aquecimento global. Mas, de qualquer forma, é uma questão muito séria e nós precisamos levar isso a sério. Nós precisamos, de fato, prestar atenção à questão do meio ambiente, tomar todas as medidas. A todo ano se repetem essas tragédias entre nós. Recentemente foi na Baixada Santista, não faz muito tempo também no Rio de Janeiro. A ocupação das encostas leva a vários problemas e depois as pessoas continuam a ocupar os mesmos espaços. Então tudo isso precisa ser revisto, talvez seja uma chance que nós tenhamos de fazer um plano nacional a propósito disso. Ministro, se me permite ainda, eu quero que o senhor converse com a nossa audiência também sobre a questão da criminalização, né? O senhor é relator, inclusive, dessa proposta aprovada pelo Senado de diferenciar o usuário do traficante. Eu gostaria que o senhor conversasse como é que é o cenário atual e também destacasse pontos importantes aqui para a audiência mato-grossense. Vamos aguardar um pouco, porque isso foi aprovado no Senado, a emenda constitucional, e ainda está na Câmara. O que nós
estavam sugerindo no Supremo Tribunal Federal, inicialmente em relação a cannabis, a maconha, é que nós distinguíssemos o usuário do traficante e que para o usuário não houvesse pena, pelo menos não houvesse pena de prisão, que isso pudesse ser tratado como uma infração administrativa e que ele fosse encaminhado ao sistema de saúde, em alguns casos, inclusive, justificando a internação. E para isso, nós estabeleceríamos uma quantidade. Qual é a quantidade que distingue o traficante do usuário? Porque hoje nós temos, até o ministro Alexandre trouxe isso para o plenário, por exemplo, na capital de São Paulo, 12 delegacias com critérios diferentes. E isso também acaba sendo muitas vezes discriminatório. O jovem rico é tido, que está com uma quantidade de droga, pode ser até mais ou menos alta, é tido como usuário. O jovem pobre é tido como traficante. Isso leva também a uma discriminação. E essas pessoas caem no nosso sistema prisional e viram braço ou mão de obra do crime. Então nós estamos querendo fazer essa distinção e esse foi o propósito. Não se tratava de permitir que a droga fosse usada, que nós pudéssemos ficar usando droga nas ruas, nada disso. Continua sendo proibido o uso de drogas, mas não haveria pena de prisão. Haveria, no máximo, restrição administrativa para o usuário. Seria uma distinção de casos de saúde pública e de segurança pública? Exatamente isso. O usuário recebe a admoestação, recebe a advertência, eventualmente em casos muito graves, como nós sabemos, na Cracolândia temos aquelas pessoas que já se tornaram zumbis, dependentes permanentes, eles poderiam ser encaminhados para um sistema de internação, para um sistema de saúde, para serem tratados. Inclusive, pode ser inserido esse assunto no artigo 5º da Constituição, ministro? Essa é uma discussão. Vamos aguardar inicialmente que haja uma deliberação da Câmara, porque a proposta foi aprovada no Senado. Mas nós estamos convictos de que essa proposta ela é harmonizadora e ela, de fato, respeita as situações individuais como elas são. Nós temos muitos casos, certamente, de usuários que são levados à cadeia por falta de critérios como traficantes. E isso acaba, na verdade, sendo negativo para todo o sistema. Não são poucos os especialistas que dizem que os nossos presídios se tornaram home office do crime, né? Portanto, as organizações criminosas dominam esses presídios e continuam cometendo crimes a partir de lá. Muito obrigada, ministro, por esse faleiro importante aqui ao vivo conosco, exclusiva. Trindade, eu sigo aqui, eu vou gravar agora com o ministro, a gente ainda vai abordar assuntos importantes, a gente vai falar do marco temporal, a gente conversa ainda também sobre os desdobramentos do 8 de janeiro, tem muito faleiro que vocês também vão ter a oportunidade de acompanhar no SBT Notícias, mas respeitando a agenda do ministro, a gente faz essa pausa aqui para a gente continuar gravando conteúdo aqui para todos os mato-grossenses, mas a qualquer momento é só mencionar que eu sigo por aqui com o faleiro político à sua disposição. Muito obrigado, Marcela Vasconcelos. Agradeço a gentileza do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em conversar com a audiência do SBT Comunidade na manhã desta sexta-feira. Diante de uma agenda complexa, aqui em Mato Grosso, ele encontrou um espaço para conversar com você. Obrigado, Marcela, e obrigado ao ministro Gilmar Mendes.